Pessoal, adjetivos, certo? Adjetivos é a matéria que nós vamos ver agora. E o que vem a ser um adjetivo? O adjetivo é uma palavrinha, certo? Que dá uma característica para o substantivo. Ou seja, ele fala de um aspecto que é natural do substantivo ou de um estado momentâneo deste substantivo, certo? Algo que faz parte naturalmente do substantivo ou algo que é momentâneo do meu substantivo. Então vamos lá, olha só. Vou dar um exemplo aqui para que a gente consiga entender. Meu irmão é chato. Meu irmão é chato. Meu pronome possessivo, né? A gente já viu isso aí, certo? Então, meu pronome possessivo, irmão é o meu substantivo, portanto, irmão é o meu substantivo, certo? É o meu verbo e chato é o meu adjetivo. E aí, pessoal, olha só, é como eu falei, ele fala de um aspecto do meu substantivo. Existe um aspecto que é natural do meu substantivo, que é o quê? Ser chato. É algo natural do meu substantivo. Ser chato é algo natural do meu substantivo. É uma característica do meu substantivo. Então, quando a gente fala que o adjetivo caracteriza o substantivo, significa que o meu adjetivo dá uma característica para o meu substantivo. Que característica é esta? Chato. Meu irmão, chato. Entenderam, pessoal? Aqui embaixo a gente tem uma situação semelhante. Semelhante, mas não igual. Ó, hoje, certo? Advérbio de tempo. Meu, pronome possessivo. Irmão. Irmão é a mesma coisa que lá em cima, pessoal. Irmão é substantivo. Beleza. Estar, né? Verbo estar. E chato de novo. Adjetivo. Só que dessa vez, o meu adjetivo chato está falando de um estado momentâneo do meu substantivo, certo? Não é algo que faz parte do meu substantivo. O meu irmão lá em cima, ó, aqui em cima, o meu irmão, ele é chato, é uma característica dele. Aqui embaixo, meu irmão está chato, certo? Passa a noção de que é algo temporário, é um momentâneo, é um estado dele. Ele está daquela forma, mas não necessariamente é assim o tempo todo, tá bom? Então, o meu adjetivo, eles vêm para dar uma característica que é natural do meu substantivo ou que é momentânea, algo que é passageiro, certo? Que não está sempre andando junto com o meu substantivo. Vocês estão entendendo? Essa é a função do meu adjetivo. Ele vai estar acompanhando o substantivo, certo? Sempre caracterizando ele. Tudo bem? Até alguma dúvida? Pois bem, os meus adjetivos podem ser classificados, tá bom? Classificados. Classificação deles. Nós temos os adjetivos explicativos que falam de uma característica natural do substantivo. É natural dele, ele é daquele jeito. Um exemplo, a gente acabou de ver, certo? Meu irmão é chato, é uma característica natural do meu irmão. Ser chato é uma característica natural dele, ele é chato, ele é assim, certo? Então, chato aqui está fazendo papel de adjetivo explicativo, tá bom? E outro exemplo aqui embaixo, ó, a pedra é dura. Dura é uma característica natural de pedra. Confere não? Não existe pedra mole. Pois bem, então dura é algo natural do meu substantivo pedra. Então os meus adjetivos explicativos falam de características que são naturais do meu substantivo, certo? Características permanentes, pessoal, permanentes, tá bom? Vamos lá. Os meus adjetivos restritivos falam de características que não são próprias do substantivo, ou seja, são aspectos momentâneos, não são permanentes. Por exemplo, hoje meu irmão está chato, aqui em cima, né? De novo, aqui em cima. Então, hoje meu irmão está chato. Meu irmão é chato? Não, mas hoje ele está. Meu irmão está chato, certo? Chato aqui está fazendo papel de adjetivo restritivo, porque está falando de um estado momentâneo dele, tá bom? Um exemplo claro, aqui embaixo, ó, a comida está quente. A comida pode estar fria? Pode, a comida pode estar fria, certo? A comida pode estar quente, a comida pode estar morna. Então, nesse caso, a comida está quente, é um estado momentâneo. Nesse momento, a minha comida está quente. Então, o meu adjetivo, ele está sendo chamado de restritivo por causa disso, uma característica que não é própria do substantivo, é momentânea, tá certo? Não é algo natural do meu substantivo. Tudo bem, pessoal? Certo? Beleza? É chamado de adjetivo porque acrescenta uma característica ao meu substantivo comida,
certo? Comida, substantivo comida. E o meu adjetivo se refere a esse substantivo. Tudo bem, pessoal? Zero estresse? Tá vendo que não é nada difícil? Vamos seguir então? Vamos lá. Classificação. Existem os adjetivos pátrios. Pátrios. Então, o meu adjetivo pátrio é como se fosse um adjetivo explicativo. Ou seja, é um adjetivo que naturalmente, né, melhor dizendo, é uma característica que naturalmente faz parte do substantivo. A gente viu isso, que o explicativo, no adjetivo explicativo, a minha característica é permanente do substantivo. Era algo natural do substantivo, certo? Os pátrios também. A diferença é que o adjetivo pátrio, a característica que é permanente, é o local de nascimento ou o local onde se está vivendo. Então, quando eu falo assim, ó, ele é brasileiro, eu estou falando de uma característica permanente, certo? Beleza, mas não pode ser explicativo, porque está falando do lugar onde ele nasceu ou o lugar onde ele está vivendo, tá bom? Então, quando eu falo assim, ele é brasileiro, significa que ele veio de onde? Do Brasil. Adjetivo pátrio, a palavrinha pátrio vem de pátria. Entenderam, pessoal? Então, o adjetivo pátrio, ele é como se fosse um adjetivo explicativo, só que ele se refere a nascituro, lugar de onde se nasceu ou lugar onde se vive, tá bom? Então, eu falo assim, ele é brasileiro, eu sou português, Arthur Barril é luso-brasileiro, ou seja, ele tem uma característica, ele nasceu luso-brasileiro, tá certo? Olha só outra coisa que a gente normalmente usa aqui no Brasil. Ó. Ele nasceu no Espírito Santo, portanto é capixaba. Então, se você não sabia, quem nasce no Espírito Santo é capixaba. Tá bom, pessoal? Certo? Então, o meu adjetivo pátrio, ele exprime uma característica que é natural do substantivo, mas fala de nascimento, de lugar onde se está vivendo. Tudo bem? Não é difícil, tá? Vamos lá. Adjetivos adverbializados. E por que será que o nome é esse, adverbializado? Porque o meu adjetivo está fazendo papel de advérbio, exatamente, ok? E como é que eu posso confirmar que meu adjetivo está fazendo papel de advérbio? Se você conseguir colocar a palavrinha mente no final do seu adjetivo, certo? Significa que ele foi adverbializado. Então vamos dar um exemplo aqui, ó. Me machuquei feio na queda. Pessoal, me machuquei feio na queda. Feio é um adjetivo, porque a gente costuma falar assim, por exemplo, ó, o menino, certo? Vamos pegar um exemplo bem simples aqui, ó. O menino é feio, certo? Feio. O menino é feio. Beleza, pessoal. Então, feio, normalmente, eu uso como? Como se fosse um adjetivo, concorda? Beleza. Mas olha aqui, ó. Aqui, feio, ele foi adverbializado. Como é que eu sei que ele foi adverbializado? Porque eu posso muito bem colocar o mente no final, ficaria feiamente. E agora, encaixando feiamente na oração, vocês vão ver que a oração continua fazendo sentido. Ó. Me machuquei feiamente na queda. Ou seja, eu peguei uma palavrinha que a gente normalmente usa como adjetivo, né? Tanto que eu consegui criar até uma frase adjetiva com ela aqui, ó. Tá certo? Eu peguei uma palavrinha que normalmente a gente usa como adjetivo e eu coloquei na função de advérbio. E como é que eu posso confirmar isso, Bruno? É só colocar o mente no final. Então, me machuquei feio na queda. Me machuquei feiamente na queda. Se a frase continuar fazendo sentido, é porque o meu adjetivo ele foi adverbializado. Eu fiz um foguete, mas ele caiu rápido. Eu fiz um foguete, mas ele caiu rápido. Se eu falasse assim, ó, o menino é rápido, certo? Vamos criar agora uma outra oração. O menino é rápido. Beleza, rápido é característica desse menino. Rápido costuma ser um adjetivo. Só que eu peguei esse adjetivo e coloquei aqui, ó, para fazer papel de advérbio. E como é que eu sei que ele está fazendo papel de advérbio? Porque se eu colocar a palavrinha mente no final, a minha frase continua fazendo sentido. Eu fiz um foguete, mas ele caiu rapidamente. Entenderam, pessoal? Então, se a minha frase, se a minha oração continuar fazendo sentido, significa que o meu adjetivo foi adverbializado, tá bom? Então, voltando aqui e fazendo um breve resumo, classificação dos adjetivos podem ser explicativos, né?
exprimem uma característica natural deles, podem ser restritivos, certo? Algo momentâneo. Pátrios fala de nascituro, do lugar onde se vive, e podem ser adjetivos adverbializados, tá bom? E agora, como é que nós formamos os nossos adjetivos, certo? Quais são os critérios? Como é que a gente faz para criar novos adjetivos? Existem os adjetivos que nós chamamos de adjetivos simples. Por quê? Porque foram formados a partir de um radical. Bruno, eu não lembro o que é radical. Se você não lembra o que é radical, volte na aula de estrutura e formação de palavras, certo? E veja lá o que é radical. Se você chegou até aqui e não sabe o que significa isso, você está devendo. Então, olha só, radical. O meu adjetivo simples é formado por apenas um radical. Então, não sei se você lembra, mas o radical é a estrutura mais simples da palavra. Eu não consigo reduzir além daquilo, certo? Então, tem alguns exemplos aqui, ó. Brasileiro. Qual o radical de brasileiro? Brasil. Brasil é o radical de brasileiro. A partir de Brasil, eu consigo construir várias palavras, certo? Brasilidade, enfim, brasileiras. Então, o que acontece? Brasil, um radical apenas. Pobre, né? Pobre, ele é pobre. Quando eu falo assim, ó, ele é pobre. Vou até escrever aqui do lado, ó, pessoal. Ele é pobre, certo? Pobre, pessoal, está fazendo uma característica, né? Está falando uma característica do substantivo, ou melhor, do pronome ele, tá? Então, o que acontece? Pobre, né? Pobre, ele é formado por apenas um radical. Por quê? Porque eu posso, através desse POBR que você está vendo aqui, ó, desse radicalzinho, eu posso criar a palavra pobreza, pobridão e assim por diante. Tá bom, pessoal? O que acontece? Você tem os adjetivos simples, que são formados por apenas um radical, e você tem os adjetivos compostos, tá? Os adjetivos compostos, eles são formados por mais de um radical. É como se eu pegasse duas palavrinhas e unisse para poder fazer o papel de adjetivo, tá bom? Então, se eu falasse assim, por exemplo, minha camisa é na cor amarelo canário. Minha camisa é na cor amarelo canário. Amarelo canário é um adjetivo, porque está caracterizando a camisa, falando que a característica dela é o quê? É ser na cor amarelo canário, tá? Só que olha só, são duas palavrinhas que compõem esse adjetivo. Aqui em cima é uma palavrinha só. Aqui embaixo são duas palavrinhas, concorda comigo? Ó, aqui é uma palavrinha, aqui são duas palavrinhas. Por quê? Porque aqui embaixo nós temos um adjetivo composto. Então, são dois radicais, são duas palavras, né, que foram usadas para fazer papel de adjetivo. Entenderam? Então, se o meu radical é um só, simples. Se eu tenho mais de um radical, composto. Entenderam, pessoal? Beleza? Então, olha só, adjetivos primitivos são aqueles que eu uso para criar outros adjetivos, certo? Um exemplo, o adjetivo feliz, né? Então, se eu falasse assim, ao invés de eu falar que ele é feliz, imagina que eu fale que ele é, perdão, ao invés de eu falar que ele é pobre, imagina que eu fale o contrário, né? Ele é feliz, tá? Ele é feliz. Beleza, pessoal. Feliz é um adjetivo, certo? Está caracterizando ele, certo? Este ser humano aqui, ele. Concorda comigo, pessoal? Pois bem, o que acontece? Só que a minha palavrinha feliz, o meu adjetivo feliz, ele pode ser usado para criar outras palavras. Ele pode ser usado para criar a palavra felicidade. Felicidade é um substantivo, concorda comigo? Substantivo. Ele pode criar a palavra felizardo, que é outro substantivo, certo? Mas olha só que interessante, o meu adjetivo feliz pode dar também origem a outros adjetivos. Um exemplo dele é a palavra infeliz. Ó, infeliz é um adjetivo. Então, eu posso falar que ele é feliz, posso falar que ele é pobre, posso falar também que ele é infeliz, certo? Infeliz está fazendo o papel de adjetivo também, certo? Só que infeliz, ele nasceu de uma palavrinha primitiva. Que palavrinha primitiva é essa? Palavra feliz. Então, pessoal, feliz a gente chama de adjetivo primitivo porque eu posso criar outros adjetivos
a partir dele, entendeu? E quando eu crio esses adjetivos passam a se chamar adjetivos derivados, certo? Então eu pego um adjetivo primitivo e transformo esse adjetivo primitivo em um adjetivo derivado, certo? Ok? Então, infeliz é derivado da palavrinha feliz, certo? A palavrinha feliz a gente chama de adjetivo primitivo porque a palavrinha feliz pode ser usada para criar outro adjetivo. Vocês estão entendendo? Ok. Adjetivo derivado. Entenderam o conceito? Então, primitivo, feliz. Infeliz é derivado da palavrinha primitiva feliz. Entenderam, pessoal? Então, o que acontece, pessoal? As palavras derivadas. As palavras derivadas, elas não são construídas apenas a partir de outros adjetivos, né? A gente viu que a gente pode pegar feliz e transformar em infeliz. Eu peguei um adjetivo e transformei em outro adjetivo, certo? Mas a gente pode pegar algumas palavras, como verbos e substantivos, e podemos transformar em adjetivos também. Então eu posso criar adjetivos derivados de verbos e substantivos, né? Assim como de adjetivos que a gente acabou de ver. Então feliz, infeliz a gente acabou de ver, certo? Eu posso criar, a partir da palavra primitiva feliz, um novo adjetivo, adjetivo infeliz. O que acontece? Vou pegar um verbo aqui, ó, o verbo comprar. Eu posso muito bem tirar o R, colocar o D e o O no final, e aí eu vou ter um adjetivo, comprado. Quer ver um exemplo? Ó, o peixe comprado está fresco? Eu estou fazendo uma pergunta, certo? Cheguei para você e falei, amigo, o peixe comprado está fresco? Certo? A palavrinha comprado, pessoal, a palavrinha comprado, ela é um adjetivo por quê? Porque está caracterizando peixe. Concorda comigo, pessoal? Está caracterizando peixe. Ok, não é qualquer peixe, não é qualquer peixe, não foi o peixe que foi pescado, né? Negativo, não foi não, é o peixe comprado, o peixe que eu comprei, certo? Essa característica ela está sendo atribuída ao substantivo peixe. Então, todas as vezes que você tiver na dúvida para saber se é um adjetivo ou não, você chegue para o substantivo e pergunte assim para ele. E aí, cara, qual que é a tua característica? Chega para o peixe e pergunta, peixe, qual que é a tua característica? Aí o peixe vai falar, olha, eu fui comprado. A minha característica é ter sido comprado. Entenderam, pessoal? Então, veja bem, a palavrinha comprado, ela teve uma origem, certo? Teve uma origem no verbo comprar. Por isso que a palavrinha comprado é um adjetivo derivado, assim como infeliz, certo? A palavrinha um substantivo agora. Vamos pegar um substantivo. Ó, o substantivo molde, o molde, certo? Molde, beleza. Molde é um substantivo. Ok, eu posso muito bem mudar a estrutura de molde para ficar na forma de um adjetivo. Agora, ó, olha um exemplo aqui. Ó. A escultura moldada entrou em exposição. Pessoal, a escultura moldada entrou em exposição. Chega para a escultura e pergunta, escultura, qual que é a tua característica, cara? Aí ela vai falar assim, olha, a minha característica é que eu fui moldada, certo? Eu fui moldada. Então o que acontece? A característica do substantivo escultura é ter sido moldada. Moldada, pessoal, está fazendo papel de adjetivo, porque atribui uma característica à palavrinha escultura. Entenderam? A característica de ter sido moldado. Vocês estão entendendo? E olha só, moldada veio da palavrinha molde. Molde é um substantivo, molde, certo? Então eu posso pegar e fazer um adjetivo de um substantivo também. Moldado, moldada, é um adjetivo derivado. Derivado de quem? De um substantivo molde. Comprado é um adjetivo derivado. Mas derivado de quem? Do verbo comprar. Infeliz é um adjetivo derivado. Beleza, mas derivado de quem? De outro adjetivo. Adjetivo feliz, tá bom, pessoal? Tá vendo que não é difícil? Vamos seguir? Vamos lá. Então, olha, quando eu quero colocar um adjetivo no plural, o que a gente costuma fazer, pessoal? Quero colocar o adjetivo no plural. Vamos lá. Ele está feliz. Como é que eu coloco isso aqui no plural? Eles estão felizes. Tranquilo, né? Coloca um Szinho no final, às vezes coloca a letrinha E. Tranquilo, certo? Pois é, não é difícil. Mas, pessoal, e quando o adjetivo for desse tipo aqui, ó? Olha aí. Quando o meu adjetivo for um adjetivo
composto, certo? Que a gente viu lá em cima, lembra dos adjetivos compostos que são formados por mais de um radical, né? Por mais de uma palavrinha? Pois é, pessoal. Então o que que acontece? Quando ele for composto, como é que vai ficar o plural? Ele é luso brasileiro, certo? Vamos pegar um exemplo aqui, né? Um adjetivo pátrio composto, né? Ele é luso brasileiro, tá? Nesse caso, a regra geral é que apenas o último vá para o final, né? Ou, perdão, é que apenas o último vá para o plural, certo? A regra geral é que apenas o último vá para o plural. Ele é luso brasileiro, eles são luso-brasileiros, certo? Então, por exemplo, eu tenho uma colcha azul clara. Como é que é o plural disso? Eu tenho colchas azul claras. Não invente de falar assim não, ó. Colchas azuis claras. Não, colchas azul claras. A regra geral é que apenas o último entra no plural, tá? Apenas o último recebe o S. Olha o S aqui de plural, certo, pessoal? Então, o que que acontece? A regra geral é essa, não fica inventando moda não. Colchas azuis claras, não. Colchas azul claras. Nossa, mas fica estranho. Eu não estou acostumado a falar assim. É, pessoal, é estranho, mas é o jeito correto de se escrever. Tudo bem, pessoal? Só que o que que acontece? Toda regra tem a sua exceção, toda regra tem uma origem, e a gente vai ver algumas questões agora relacionadas a isso. Então, por exemplo, minha camisa é verde abacate. Qual o plural? Minhas camisas são verde abacate. Se a minha última palavra for um substantivo, o adjetivo ficará invariável. Então, por exemplo, abacate, abacate é um substantivo. Concorda comigo? É uma fruta, é um substantivo. Então, se a minha palavra, minha última palavra for um substantivo, o meu adjetivo composto fica invariável. Vocês estão vendo? Não recebe S. Minhas camisas são verdes abacates. Não, negativo. É minha camisa é verde abacate, minhas camisas são verde abacate. Minhas camisas são verde abacates. Não, tá errado também. Fica tudo no singular, certo? Mesmo que camisas estejam no plural. Tudo bem? E o que que acontece? Isso é só para cores, pessoal. Cores. Então, se tratando de cores, pessoal, a última palavra, quando é um substantivo, tá? O meu adjetivo composto fica todo no singular, certo? Essa regrinha, será que ela é importante? Ela é muito importante. Se eu fosse você, eu memorizava, tá bom? Camisas verde-limão, tá? Eu coloquei esses exemplos aqui, ó. Minhas fardas são verde-oliva, tá? Verde-limão. Limão é um substantivo, tá? Verde-limão é uma cor, certo? Verde-limão é uma cor, tá? E a última palavrinha, limão, é um substantivo, tá bom? Obedecendo a regrinha aqui em cima também, tá? Bruno, então por que que você colocou isso aqui? Porque às vezes você coloca você percebe que ficou estranho sonoramente falando, né? Em termos de som, você vê que ficou esquisito e você começa a repugnar. Não, deve estar errado. Não, pessoal, tá certo. A regra é essa mesmo. Mesmo que fique camisas verde-limão, né? Tá certo, é assim que se fala. Minhas fardas são verde-oliva. Tem gente que fala assim, ó, minhas fardas são verdes-oliva. Tem gente que fala ainda assim, ó, minhas fardas são verde-olivas. Pessoal, tá errado. Minhas fardas são verde-oliva. Mas oliva não é adjetivo? Negativo. Oliva é uma palavra que significa azeitona, tá? Então a farda do exército, aqueles que passarem no concurso vai usar, se Deus quiser você vai passar, o que que acontece? As fardas são chamadas de verde-oliva porque são construídas em cima da cor verde azeitona. Então oliva significa azeitona, tá? Então a gente tem a ideia de que oliva é um adjetivo, não, oliva é um substantivo, tá? É um jeito mais bonitinho de falar a palavrinha azeitona, tá bom, pessoal? Entenderam por que que verde-oliva não vai para o plural? Certo? Podemos seguir aqui? Então vamos seguir. Tá bom. Então o que que acontece? Tenho blusas azul marinho, calças azul celeste, tá? E por que que eu coloquei isso aqui? Porque azul marinho e azul celeste sempre ficarão inflexionáveis, ou seja, nunca vão para o plural, tá? Azul marinho e azul celeste são cores também,
cores, concorda comigo? Azul marinho é uma cor, concorda comigo? Tá bom. Só que azul marinho não se encaixa aqui em cima, tá? Por que que azul marinho não se encaixa aqui em cima, na regrinha que a gente acabou de ver? Porque marinho, que é a última palavra, não é um substantivo e tem que ser um substantivo. Tá vendo? Mas marinho não é um substantivo. Marinho é um adjetivo. Não, não é não. Como é que você sabe que é um adjetivo? Vou dar até um exemplo para você, ó. Um exemplo que com certeza vai bater na sua cabeça e você não vai esquecer mais, ó. Leão, marinho. Olha aí. Leão, marinho. Vocês estão vendo? Então o que acontece? Quando eu coloco aqui o meu marinho, marinho está fazendo papel de adjetivo. De quem? Tá? Então o que acontece, pessoal? Tudo bem que leão marinho é uma palavra composta para um animal, certo? Mas é para que vocês tenham noção, certo? Então o que acontece? Marinho é um adjetivo. Só que sendo adjetivo, qual que é a regra geral que a gente aprendeu lá em cima? Vou até subir aqui, ó. Qual que é a regra geral que a gente aprendeu aqui em cima? Que você flexiona a última palavrinha, né? Pega a última palavrinha e coloca um S no final. Mas o que acontece? No caso do azul marinho não vai dar certo, tá? Não vai dar certo. Ele tem que ficar sempre inflexível, tá? Inflexionável, melhor dizendo. Ah, isso aí, Bruno, é regra? É regra, tá? Não tem o porquê, é regra. Foi estabelecido assim, tá bom? Até aí tudo bem? Vocês estão conseguindo pegar o meu raciocínio? Então vamos seguir? Vamos lá. Meu tio é surdo, mudo. Meus tios são surdos, mudos. Beleza. Surdo, mudo. Pessoal, mudo, que é a última palavrinha, também é adjetivo. Concorda? Teoricamente, pessoal, ele teria que se encaixar na regrinha aqui de cima, ó, que só o último vai para o plural, lembra? Pois é, mas o surdo mudo existe uma padronização, tá? Essa padronização foi feita dizendo que o surdo e o mudo, os dois vão para o plural, certo? Os dois vão receber o S, não só o primeiro ou não só o último, na verdade. Os dois vão para o plural, certo? Os dois vão para o plural, tá? É uma exceção, tá? É uma regrinha mais para você memorizar. Surdo, mudo, os dois vão para o plural. Azul marinho e azul celeste sempre ficarão inflexionáveis. Tá bom, pessoal? Até aí tudo bem? Nada de outro mundo, né? É só uma questão de memorizar as regrinhas. Vamos seguir então? Vamos seguir. Locuções adjetivas. E por que eu coloquei isso aqui, pessoal? Locuções adjetivas. O que acontece? Locuções adjetivas. O que é uma locução? Eu já devo ter falado isso aqui várias vezes. O que é uma locução? Locução são duas palavrinhas fazendo o papel de uma. Então, se eu tenho locução conjuntiva, são duas conjunções que fazem o papel de uma só. Duas palavrinhas fazendo o papel de conjunção. Vocês estão entendendo? A mesma coisa quando eu tenho uma locução adverbial. São duas palavrinhas fazendo o papel de advérbio. Certo? E quando eu tenho uma locução adjetiva, são duas palavrinhas fazendo o papel de um adjetivo só. Tá vendo? Não é nada de outro mundo. Então, por exemplo, olha só, material de guerra. Material de guerra. Eu podia muito bem falar material bélico, certo? Que tem o mesmo significado. Mas a palavrinha de guerra, eu peguei duas palavrinhas para fazer o papel de uma só. Duas palavrinhas para fazer o papel de bélico. Tá bom? Mesmo não tendo necessidade, eu peguei duas palavrinhas e fiz o papel de bélico. O que acontece? Duas palavrinhas, portanto, qual o nome que recebe? Locução adjetiva. Pessoal, isso aqui é uma locução adjetiva, certo? Eu tenho uma palavrinha apropriada, mas mesmo assim eu coloquei duas palavrinhas para fazer o papel de uma, certo? Locução adjetiva. Olha aqui embaixo também, eu sou do Brasil. Do Brasil, certo? Eu sou do Brasil. O que acontece? Brasil. São duas palavrinhas fazendo papel de uma só, do adjetivo pátrio, né? Que a gente tinha visto lá em cima. Então o que acontece? Eu tenho duas palavrinhas que estão fazendo papel de uma só, duas palavrinhas que estão fazendo papel de brasileiro. Ao invés de usar a palavrinha brasileiro, eu usei duas palavrinhas. Eu usei uma locução adjetiva, tá bom? Aqui, ó, aqui também, vamos lá. Fábrica de dinheiro. É a mesma coisa que fábrica pecuniária. Ué, mas Bruno,
Ninguém usa esse nome aqui, pecuniária. Eu não vejo, né, as pessoas falando isso na rua. Realmente, a gente não costuma usar no dia a dia. Mas tem o mesmo sentido. Fábrica de dinheiro tem o sentido de fábrica pecuniária, certo? Quando fala assim, ó, você chega para a pessoa e fala, olha, eu estou querendo um aspecto pecuniário do nosso contrato aqui. Você está falando assim, eu quero saber sobre o dinheiro, né, que está envolvido no contrato. Então, usou a palavrinha dinheiro, você pode associar a pecuniário, certo? Então, ao invés de eu falar fábrica pecuniária, eu peguei duas palavrinhas para poder fazer o papel de pecuniário. Peguei a palavrinha de dinheiro, certo? Então, de dinheiro é uma locução adjetiva. Tudo bem? Tenho um anel de ouro. Eu podia usar, tenho um anel áureo. Nossa, Bruno, mas ninguém fala isso. É real, ninguém fala isso. Mas você pode usar também, tá bom? Certo, pessoal? Tem um anel de ouro. De ouro é uma locução adjetiva. Vocês estão vendo? Não é, pessoal, não é nada de outro mundo. Não é nada de outro mundo. E aí, Bruno, acabou? Não, não acabou. Vamos aqui ver o grau dos adjetivos. Grau? O que é grau? Grau é aquilo que nos dá a noção de quantidade, intensidade ou tamanho. Que? Não entendi nada. Vamos para a prática, tá? Você precisa saber que nós temos os graus normais, né, os graus comparativos de superioridade, palavras que fazem papel de grau normal, palavras que fazem papel de comparativo de superioridade. Vocês vão ver isso aí. Então, é melhor eu falar isso aqui com exemplos. Qual que é o meu conselho? O conceito disso aqui, pessoal, ele é muito simples. O conceito disso aqui é muito simples, tá? Não tem como você não entender. Se você fizer a mínima quantidade de força, você consegue entender isso aqui, tá? Mas é um detalhe a mais a ser memorizado. Então, por exemplo, o grau normal. Quando eu quero falar que minha mulher é muito bonita, quando minha mulher é muito linda, minha mulher é maravilhosa, o que eu falo? Minha mulher é linda. Normal, né? Normal, pessoal, normal. Cheguei para minha mulher e falei, você é linda, amor. Então o que acontece? Linda, normal, certo? Agora, digamos que eu queira aplicar um comparativo de superioridade. Comparativo. Comparativo vem da palavra comparação. Superioridade, superior. Eu estou querendo comparar alguém em um nível superior. Então, nesse caso, ó, minha sogra é mais bonita que minha mulher. Aqui eu tenho uma espécie de locução adjetiva, concorda comigo? Duas palavrinhas fazendo papel de uma, só que elas estão transmitindo uma ideia de comparação de superioridade, ou seja, eu estou comparando em superioridade. Estou falando que a minha sogra é mais bonita que a minha mulher, certo? Não sei em que mundo que isso é possível, mas já vi de tudo. Então, minha sogra é mais bonita que minha mulher. Pode acontecer, tá bom? Então, quando isso acontecer, é comparativo de superioridade. Só você olhar, ó, comparativo, comparação, superioridade. Eu estou comparando e eu estou ao mesmo tempo colocando alguém em cima de outra pessoa, certo? Então, minha sogra é mais bonita que minha mulher. Mais bonita está fazendo papel de adjetivo, está caracterizando a minha sogra. Vocês concordam comigo? Está caracterizando a minha sogra. Só que o que acontece? Mais bonitas são duas palavrinhas fazendo papel de uma, expressando a ideia de comparação e superioridade. Por isso que a gente chama de grau comparativo de superioridade. Tudo bem, pessoal? Zero estresse, né? Não é complicado, mas é mais uma coisinha para você decorar aí. Grau comparativo de inferioridade. Então, se o comparativo de superioridade eu comparo e coloco acima, né, o nível acima, o grau comparativo de inferioridade eu vou comparar e eu vou colocar um nível abaixo. Então, minha sogra é menos bonita que minha mulher. Minha sogra é menos bonita que minha mulher. É a mesma situação. Menos bonita está fazendo papel de adjetivo, né? Uma locução adjetiva, porque está caracterizando sogra, dando uma característica para ela. Ok? Sogra, qual que é a sua característica? Olha, eu sou menos bonita. Menos bonita que quem? Que a sua mulher. Então, o que acontece? Menos bonita está acrescentando uma característica para a sogra, está comparando, está inferiorizando ela em relação a outra pessoa. Por isso que o nome é grau comparativo de inferioridade. Um é o oposto do outro, certo? Até aí tudo bem? Não é. Não é difícil. E o grau comparativo de igualdade? O que você acha que tem a ver o grau comparativo de igualdade? É você comparar
e colocar todo mundo no mesmo patamar. É como se eu falasse assim, ó, minha sogra é tão bonita quanto minha mulher, as duas são muito bonitas, as duas competem em beleza uma com a outra, tá certo? Então, tão bonita quanto está fazendo papel de adjetivo, é uma locução adjetiva, tá? Que está caracterizando alguém, está caracterizando a minha sogra. Sogra é um substantivo. Então, o que acontece? Se eu chegasse para minha sogra e falasse assim, minha sogra, qual que é a sua característica? Ela ia falar, olha, eu sou tão bonita quanto. Tá bom, mas tão bonita quanto quem? Tão bonita quanto a sua mulher. Então o que acontece? Tão bonita quanto são duas, né, ou mais palavrinhas, locução, que estão fazendo o papel de uma só, adjetivo, que está esse adjetivo caracterizando quem? Sogra, que é o meu substantivo. Então, pessoal, tão bonita quanto é comparativo de igualdade, porque eu comparo e ao invés de eu colocar acima ou abaixo, eu coloco todo mundo no mesmo nível, certo? Vamos seguir. Grau superlativo de superioridade. Nossa, que coisa complicada. Não. Então, o grau superlativo é você falar que uma coisa é a mais de todas. Mais de todas, certo? Tá bom? Eu posso falar que, por exemplo, nos casos que a gente já viu, que a minha sogra é mais bonita que a minha mulher. Agora, se eu quisesse falar que minha sogra é a mais bonita de todas as sogras, né? Deus me livre. O que acontece? Quando você pega uma pessoa e fala assim que ela é a mais de todas, você está colocando o seu adjetivo em um superlativo de superioridade. Entenderam, pessoal? Superlativo relativo de superioridade. Então, por exemplo, aqui, ó, meu filho é o mais bagunceiro das crianças. O meu filho é o mais bagunceiro das crianças. Tudo bem? Então, eu estou pegando meu filho, que é um substantivo, e acrescentando uma característica para ele, que é ser o mais bagunceiro, tá? Mais bagunceiro. É superlativo de superioridade, porque ele é o mais de todas as crianças, ele é o mais bagunceiro. Vocês estão entendendo? E ao mesmo tempo que existe o grau superlativo relativo de superioridade, existe o grau superlativo relativo de inferioridade, pessoal. Grau superlativo relativo de inferioridade. Então, se no relativo de superioridade eu falo que ele é o mais, significa que no relativo de inferioridade eu vou falar que ele é o menos. Ele é o, certo? Ele é o ralé de todos. Então, ó, meu filho é o menos bagunceiro, é o mais comportado, tá? Como se eu quisesse falar assim, minha sogra é a menos bonita de todas, ela é um dragão, poxa, certo? Então ele é o menos. No de cima a gente acabou de ver ele é o mais, e aqui ele vai ser o menos, certo? Grau superlativo relativo de inferioridade, tá vendo? Não é difícil. Vamos seguir, ó. Grau superlativo absoluto analítico, tá bom? É como por exemplo, vamos voltar aqui em cima, o grau normal. O normal é eu falar assim, ó, minha mulher é linda. Minha mulher é linda, né? Eu estou resumindo, normalidade, que minha mulher é linda. Beleza. O meu grau aqui, ó, o meu grau superlativo absoluto analítico, ele basicamente eu vou colocar a palavrinha muito, eu vou colocar uma palavra intensificadora do lado, tá? Geralmente um advérbio de intensidade, que nesse caso aqui, quem está fazendo esse papel é a palavrinha muito, certo? Muito está fazendo esse papel. Então o que acontece? Ao invés de eu falar assim, ó, minha mulher é linda, eu vou falar minha mulher é muito linda. Essa palavrinha que eu coloco do lado para intensificar, pessoal, é basicamente isso, eu pegar e transformar o meu adjetivo em uma locução adjetiva, né, que transmite a ideia de superlativo absoluto analítico. Tá? Eu sei que o nome é meio complicado, tal, mas a ideia que eu quero que você pegue é que é basicamente você pegar um advérbio de intensidade e colocar do lado. Ao invés de eu falar normalmente, né, pelo grau normal, minha mulher é linda, eu vou colocar um advérbio do lado. Minha mulher é muito linda. Eu vou intensificar usando outra palavrinha, tá bom? Então, basicamente é isso aí, o grau superlativo absoluto analítico. Eu sei que o nome é complicado, mas tem que memorizar. E existe o grau superlativo absoluto sintético, tá? E como você já pode ver aqui, ó, meu filho é inteligentíssimo. É como se eu quisesse falar assim, minha mulher é lindíssima, tá? Então, pessoal, aqui em cima, no superlativo absoluto analítico, eu coloco uma palavrinha para poder intensificar, um advérbiozinho, certo? Aqui não, aqui embaixo é como se eu estivesse elevando ao nível mais superior de todos os graus
possíveis, né? Inteligentíssimo, é uma coisa assim do universo, certo? Então o grau superlativo absoluto sintético é algo assim, padrão universo, é coisa infinita. Vocês estão entendendo? E basicamente o que eu posso falar para vocês aqui para a gente finalizar a aula? Para memorizar isso aqui é prática. Quando você, isso vale para todas as matérias que você está estudando para o seu concurso, tá? Então, o que acontece? Você vai, quando você se deparar com um conteúdo que tem muito detalhezinho para decorar, você, negão, não tem jeito. Senta, pega uma folha em branco e começa a escrever, criar você mesmo vários exemplos, tá bom? Então, por exemplo, ao invés de escrever aqui, ó, meu filho é inteligentíssimo, isso aqui, ó, já está na aula, certo? Isso aqui já está na nossa aula. Você pode vir aqui e acessar e você vai ter acesso a esse conteúdo. Escreve no seu caderno uma criação sua. Cria uma frase. Cria 5 frases, 10 frases. Então quando eu estava estudando para o meu concurso e eu precisava entender a parte de conjugação, eu peguei a madrugada inteira, eu tinha um quadro branco, ficava na parede, aí eu ficava lá com o canetão, né, escrevendo no quadro, conjugando o verbo a madrugada inteira, a madrugada inteira. Fiz isso por 2 dias seguidos, tá bom? E eu fiquei um aço em conjugação, tudo bem? Então, basicamente, aquilo que você tem dificuldade em guardar, começa a praticar, 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 praticar. Porque uma coisa é fato, são informações que você vai precisar. Então, por que não fazer um esforço para absorvê-las? Entendeu? Então, fica até uma dica aí de estudo para vocês. Prática, certo? Tudo bem? Brasil acima de tudo, pessoal. Bons estudos.